Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui mais uma formação política básica da corrente Fortalecer o PSOL, do mandato do professor Robério Paulino, que é vereador aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós estamos aqui ao vivo com o pessoal na sala, nós estamos com quase 30 pessoas para fazer esse debate, tá? E também vamos deixar gravado para passar no canal do YouTube, para quem não pôde estar presente, poder assistir. Então, a gente sempre diz bom dia, boa tarde, boa noite para você do YouTube, dependendo do horário que você está assistindo. E a gente já pede, por favor, ativa o sininho, se inscreve no canal do Robério, para que cada vez que chegar uma novidade do nosso canal, a gente possa estar disponibilizando para você e você possa acompanhar. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós teremos aqui a formação, é o terceiro do ano, tá? Nós fizemos já sobre os 100 anos da morte de Lenin, professor Lúcio, depois nós fizemos sobre o fascismo com o professor Mário, e hoje nós vamos fazer sobre como você faz uma análise de conjuntura, uma caracterização política, né? E nós estamos chamando aqui o professor Fabiano Stoiev, tá? O Fabiano é militante do Fortalecer o PSOL, foi dirigente sindical da APP Sindicato em 2015 até 2021, é professor e diretor de escolas públicas no Paraná. Tá? Ele é mestre em ensino de História pela Universidade Federal do Paraná. Antes de passar a bola aqui para o Fabiano, eu queria chamar a Berna Menezes. A Berna é dirigente nacional da nossa corrente do Fortalecer o PSOL, também faz parte da direção do PSOL, para dar uma palavra para a gente. Boa noite, Berna, seja muito bem-vinda e agradecendo a participação de todo mundo que está aqui, lembrando que, assim que o Fabiano fizer sua exposição, será aberto ao debate. Boa noite, Fabiano. Berna e Fabiano e todos presentes. Boa noite, querida. Não, primeiro eu quero agradecer, né, o esforço muito grande do Tomazini, né, tem feito no sentido de garantir coerentemente esses cursos durante todo o ano passado. Isso tem enriquecido muito a nossa militância. Aqui vocês podem ver, tem gente do Rio Grande do Sul, além do Mário e eu que estamos acompanhando, quando dá a gente acompanha, né? Também está a coordenadora-geral da SURGS, a Laís Magbel, ela é suplente de vereadora em Porto Alegre. Está a Valnês, a doutora Valnês, que eu brinco com ela, que é a advogada da esquerda aqui, e também é da nossa equipe de comunicação, ela que faz o compartilhamento, né, de todos os nossos materiais, né? Então, e o pessoal daqui do Rio Grande do Sul sempre acompanha, tá? Socorro lá do Rio de Janeiro, eu vi o Everton aí também, né, daqui do Sul. Então, ou seja, nós queremos agradecer a todos que estão acompanhando aqui, mas também, em particular, o Tomazinho, o Fabiano, né, que têm sido pessoas constantes aqui nessa tarefa tão difícil, porque houve uma ruptura geracional, né? A pandemia ainda ajudou ainda mais, né? E é necessário. Quando a gente começava a militar, né, Fabiano, tinha que ler 2, 3, 4 livros, não sei quantos documentos, não sei o quê. Hoje em dia, né, a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas militares. Não, não pode ser, as pessoas têm que compreender o que está acontecendo no mundo e por que é tão importante a ação de cada uma e de cada um de nós. Então, vocês têm feito esse esforço. Nós, inclusive, vamos realizar uma reunião nacional com as nossas candidaturas também prioritárias de cada região, né? Agora no início de março, no Rio de Janeiro, e nessa reunião nós vamos discutir a questão da formação, né? Construir uma grade, ou agora a moda é dizer os trilhos, né? De formação. Então, Fabiano, mande suas ideias, os companheiros aqui mandem as suas necessidades, né? O que sente mais falta, né? Para que a gente tenha um grupo, organize por blocos de cursos, né? Desde fazer uma análise de conjuntura, né? O que nós somos, a história da esquerda, né? As revoluções, os processos, porque nós somos herdeiros de uma tradição fantástica, a classe trabalhadora, entende que tem praticamente 2 séculos.
e a gente tem que honrar essa tradição, né? Não é, a gente não nasceu do repolho, como diz a nossa avó, né? A gente não nasceu do repolho, a gente vem de uma tradição muito importante. Então, muito obrigada a vocês, né? E um bom curso para todos nós. Obrigado, Berna. Obrigado aí também, Rodrigo. Acho que a Berna foi precisa, né, em fazer essa referência ao esforço, à disciplina, à dedicação do Rodrigo na organização desses cursos. É realmente entusiasmante, né, o papel que ele tem exercido, a importância dele nesse processo todo. Então, quando ele pede, imagina, né, estou sempre à disposição aqui para contribuir o máximo possível nesse diálogo. Na verdade, se trata disso, né? Esse curso sempre tem essa característica, né, da ideia de que formamos sempre em comunhão, na troca das nossas experiências, embora um seja o responsável pelo papel de apresentar o tema e apresentar uma ideia, né, uma linha inicial, a gente sempre tem em mente, né, que as contribuições de todos nós aqui, não é apenas no sentido passivo, né, de ouvir, né, bancário, mas no sentido de participar e dialogar. Nesse sentido, eu acho que vou conseguir fazer uma apresentação bem curta, tá? Não vou querer me estender muito nessa apresentação, mesmo porque ela está baseada numa obra. Eu vou apresentar aqui para vocês os slides, e acho que isso, e vou explicando, né, ela aos poucos, e o quanto o autor, a obra, é um livro bem curtinho, muito acessível. Depois a gente vai postar no WhatsApp, né, o link para essa bibliografia, né, não é uma bibliografia, né, é uma obra da qual eu estou me orientando para essa apresentação, tá? Então, vamos ao slide. Se não tiver direitinho a apresentação, por favor, vocês vão me avisando. Deixa eu ver aqui se deu certinho. Beleza. Deixa eu fazer no modo apresentação dele. Aqui. Acho que agora deu certo, né, gente? Vocês todos conseguem observar aí a apresentação, né? Isso. Tá? Ok? Então, vamos lá. Como fazer, então, análise de conjuntura? Essa é a apresentação que nós vamos trabalhar hoje. Na sequência aqui. E aqui eu revelo o autor, tá? Eu estou trabalhando com um livro curtinho, de uma leitura bem fácil, bem acessível, do Herbert José de Souza, ou conhecido como Betinho, um sociólogo brasileiro. Vou fazer uma apresentação rápida do indivíduo, porque nós podemos ter pessoas de diferentes idades, diferentes formações aqui, e que podem não conhecer o papel desse homem, né, na história recente até brasileira. Ele é irmão de uma outra figura bastante famosa no Brasil, o Enfield, cartunista, né, muito conhecido na década de 70, 80, durante a ditadura militar brasileira. Enfield foi o principal cartunista brasileiro a fazer a crítica, né, ao regime, à ditadura, e ele tinha um irmão sociólogo que vinha militando, né, nas organizações, movimentos sociais, de esquerda, mas de origem católica. Então, enfim, o Betinho ele teve uma importante participação nesse movimento de militância e, por conta disso, foi perseguido pela ditadura e exilado do país no período, né? Ele estava fora do país. E é em homenagem a ele que se faz aquela música, né? Uma música famosa da Elis Regina, que a Elis Regina canta e interpreta, que é o Mestre Sala dos Mares, né? Tá? Que é
a música ali que fala, né, que fala sobre a revolta dos... Desculpa, perdão. Epa. Eu que estou trocando agora, não é só os males, perdão, tá? Faz aquela música lá sobre o... Caía, né? A tarde feito... Oi? Volta do irmão do Enfio. Caía a tarde com um viaduto e um O bêbado... bêbado e o equilibrista. O bêbado e equilibrista. Bêbado e o equilibrisco. Isso. Perdão pelo erro aqui na referência. Mas é o bêbado e equilibrista, e tem um verso, né, na letra que se refere, né, à volta do irmão do Enfio. A música fez muito sucesso exatamente no movimento, né, pela anistia, e que se pedia a volta dos anistiados. E o verso faz a referência exatamente ao Betinho, ao Herbert José de Souza, o Betinho. Tá? Tal como o Enfio, ele era hemofílico, e ele vai, naquele momento, do começo da década de 80, com a epidemia, né, que nós tivemos do vírus da AIDS, ele vai acabar contraindo a doença, como muitos hemofílicos naquele momento, pelas transfusões de sangue. E ele vai levar essa doença inclusive vai levar à morte do Enfio, né, depois que ele retorna ao Brasil, depois do processo de redemocratização. Ele vai desenvolver uma campanha bastante famosa na década de 90, na primeira metade, ali no comecinho da década de 90, ele vai desenvolver uma campanha, Ação Cidadania, né, uma campanha contra a fome no país, que fez bastante sucesso, né, tem uma grande importância, inclusive um dos nomes cotadíssimos para se ganhar um Prêmio Nobel da Paz pelo Brasil, mas que infelizmente não chegou a isso, mas ele merecia, sem sombra de dúvidas, essa homenagem, né, pelo papel que teve. E como um intelectual, e um intelectual de fato, nós estamos falando aqui de um intelectual orgânico, não é um intelectual da academia, é um intelectual dos movimentos sociais, alguém que se dedicou a vida a organizar movimentos sociais. Ele vai escrever um livro chamado Como se faz análise de conjuntura, exatamente voltada para lideranças de movimentos sociais, militantes sociais, para que eles possam, né, a partir dos elementos apresentados pelo Betinho, elaborarem ações, tá, intervenções no contexto em que eles atuam. Então, essa é a importância do autor dessa obra que a gente vai seguir aqui, né? A apresentação está inspirada na obra do Enfio e do Betinho, e fica a minha homenagem, né, a esse personagem aí da história brasileira. Bom, e o que é uma análise de conjuntura, primeiro de tudo? Análise de conjuntura são análises que fazemos para tomada de decisão. Isso nós fazemos o tempo todo. A todo momento, todo dia, nós temos que tomar determinadas decisões, das mais simples às mais complexas. Então, quando nós vamos decidir o almoço de cada dia, é uma tomada de decisão. E para essa tomada de decisão, você precisa passar por determinados passos, adotar certos procedimentos, mesmo que a gente faça isso de forma automática. O que eu estou querendo dizer é que fazer análise de conjuntura está aberta a qualquer pessoa, de qualquer formação, que tenha uma formação acadêmica ou que não tenha. Todos nós temos a capacidade de realizar análises de tomadas de decisão, porque fazemos isso o tempo todo. Então, a gente, no dia a dia, nós tomamos várias decisões. O importante é que aqui nesse curso é nos tornarmos conscientes desse processo, de que tomamos essas decisões, e temos a apresentação por parte do Betinho, e daí a importância da sua obra, de um método para a gente ter consciência dessas tomadas de decisão e organizarmos ela. Tá? E o método serve exatamente para isso, para a gente organizar essa tomada de decisão, principalmente em situações mais complexas, situações típicas enfrentadas por qualquer militante do movimento social. Então, daí, a forma didática com que nessa pequena obra, é um livrinho bem curtinho, bem simples, ele apresenta o passo a passo, né? Os elementos que nós temos que ter para
fazer uma análise de conjuntura voltadas à tomada de decisão. Então, primeiro, né? Primeira característica dessa análise de conjuntura, nós temos que avaliar uma situação. Quando a gente tem um problema, nós temos a resolver, nós temos que avaliar a situação que envolve aquele problema. Nós temos que coletar informações, nós temos que checar as possibilidades, nós temos que entender como aquele problema pode vir a se desenvolver, as hipóteses de desenvolvimento. E para que nós fazemos essa avaliação? Para que coletamos esses dados? Porque nós temos em mente intervir ali, resolver o problema, dar uma contribuição, fazer a nossa intervenção. Então, análises de conjuntura são sempre voltadas, sempre têm em vistas, né, a tomada de uma decisão. E nós fazemos essa intervenção movidos por determinados interesses ou por determinadas necessidades. E um elemento importante que a gente sempre tem que ter em mente em qualquer análise de conjuntura que a gente venha fazer é entender que nós temos que estar aberto ao indeterminado. Por mais conhecimentos teóricos, científicos, de sociologia, de história, de antropologia, de psicologia, elementos que a gente possa reunir para uma determinada análise de conjuntura, para uma tomada de decisão, da mais simples à mais complexa, nós temos sempre que estar abertos para o indeterminado. Principalmente no movimento social, como as decisões são muito complexas, envolvem um conjunto de forças, que depois aqui a gente vai apresentar, a gente vai falar sobre ela, nós temos que ter ciência de que nesse processo de intervenção, é sempre indeterminado, é sempre aberto, porque há outros agentes participando também desse processo. Há outras forças que podem se colocar contrárias à nossa ação. E, nesse sentido, nós não temos controle sobre aquela ação que fizemos, sobre os resultados efetivos dela. Tá? É como Marx disse no 18 Brumário, os homens fazem a história, só não sabem como a fazem, né? Naquele contexto em que várias vontades diferentes, vários grupos interagem, o resultado é indeterminado. A gente vai vendo o resultado no processo histórico. Então, em qualquer análise, qualquer tomada de decisão, em situações mais complexas de relações sociais, de movimentos sociais, a gente tem que estar sempre aberto para essa indeterminação, tá? Aberto para flexibilizar as ações, para reorganizar as intervenções, para aprender com os erros no processo, com os acertos, e a gente poder ter essa flexibilidade e se organizar na sequência, né, das decisões que tomamos. Então, sempre implica esse processo de conhecimento, estar aberto ao mundo, observar os fenômenos, ter uma autocrítica importante, né, da sua intervenção, e estar aberto, assim, à descoberta, às mudanças que venham a aparecer no contexto em que estamos inseridos. Bom, quais são o passo a passo, as categorias que temos que observar num processo de análise de conjuntura? Primeiro, observar os acontecimentos, observar os cenários, observar os atores que participam desse contexto no qual queremos ou pretendemos agir, qual a relação de força que há entre esses atores e entender a articulação entre o que a gente chama de estrutura e conjuntura. O que são os acontecimentos? Quando a gente está no movimento social e a gente percebe um conjunto, né, de acontecimentos ali, a gente tem que entender que não são qualquer acontecimentos. A gente se move, as nossas necessidades, os nossos interesses se movem em torno de acontecimentos que são importantes. Não fatos banais, mas um conjunto de acontecimentos que determinam um fenômeno social, que organizam um fenômeno social,
Esses acontecimentos aí, eles afetam a gente de alguma maneira. E por afetarem a nós, eles não são fatos banais, eles são acontecimentos, eles têm uma importância, tá? Ele tem um sentido especial. Para o grupo, ou que está à frente, está protagonizando esses acontecimentos, ou então para nós, ou para outras pessoas que são alvo desses acontecimentos, né? Que estão na situação mais passiva dos movimentos que estão acontecendo, tá? Então, o acontecimento sempre tem um sentido especial, tá? Ele sempre é importante para determinados grupos que valorizam aquele acontecimento naquele contexto em que esses grupos interagem, tá? Esses acontecimentos, eles são mais marcantes porque eles sempre trazem um grau de novidade, tá? Um grau de diferença em relação aos outros fatos banais, aos acontecimentos que não são tão importantes. Eles marcam por trazer algo de novo, ou então pela sua intensidade diferente, que também é uma novidade, né? Passa a se repetir muito aqueles fenômenos, se tornam muito constantes e podem nos assustar pela intensidade, né? Podem nos atingir pela intensidade com que esses acontecimentos ocorrem. Então, vamos pensar num acontecimento recente para a gente ir encaixando essas categorias. Vamos pensar, por exemplo, na ascensão do bolsonarismo no último período, no crescimento, nesse fenômeno político, social, conhecido como bolsonarismo, que não pode ser reduzido à pessoa do Bolsonaro, tá? Mas esse movimento em torno dele e o quanto ele tem impactado a política brasileira no último período. Só para a gente ter esse elemento, né, para a gente ir encaixando aqui. Então, a gente percebe no Bolsonaro uma série de acontecimentos que projetaram esse movimento social no país e que vem projetando esse movimento no último período. E a gente percebe que há diferenças desse movimento em relação a movimentos da direita brasileira anteriores. A gente percebe características próprias, peculiares desse movimento, observando uma série de acontecimentos que marcam essa diferença, que marcam essa identidade, tá, desse movimento social, entendido como bolsonarismo. Tá? E aí é importante também, depois a gente vai voltar a esse tema, por enquanto só vou frisar ele, identificar a qualidade desses acontecimentos. Esse fenômeno, por exemplo, que é o bolsonarismo, tá? Esse acontecimento, né? Esses vários acontecimentos que dão origem a esse fenômeno social conhecido como bolsonarismo, que marcam, né, as práticas do bolsonarismo. Esse acontecimento, qual a relação dele em relação ao passado? Ele representa movimentos de ruptura, tá, que está rompendo, né, com práticas anteriores, ou era um movimento de permanência que reforça certas práticas, né? Como é que a gente caracteriza isso? Por enquanto, apenas para a gente depois vai voltar a esse tema, né, da qualidade dos acontecimentos, quando a gente for falar de conjuntura. Todos os acontecimentos, né, que a gente está analisando, tá? Então, o fenômeno bolsonarismo se expressa através de um conjunto de práticas sociais, de intervenções na sociedade, que a gente está chamando aqui desses acontecimentos, né, em que o bolsonarismo se expressa, se revela, né, na sua prática no contexto social. Ele sempre acontece dentro de um determinado cenário, e é preciso observar esse cenário e a influência que esse cenário tem, inclusive, no próprio fenômeno, no próprio movimento. Então, por exemplo, vamos pegar o bolsonarismo. Eu quero me contrapor, tá, ao bolsonarismo, esse movimento social. O meu objetivo da minha análise, sempre a análise de conjuntura é uma análise interessada, eu tenho um objetivo em relação a isso, eu quero me contrapor ao movimento do bolsonarismo, eu tenho que observar em que cenário que esse movimento, que o bolsonarismo, ele está ocorrendo, tá? Em que cenário ele está posto. Então, por exemplo, se eu vou me contrapor ao bolsonarismo num cenário eleitoral, tá? Num contexto de eleição, tá?
Obviamente, dentro da minha intervenção num processo eleitoral, há regras desse processo eleitoral. Essas regras determinam a ação ou limitam a ação dos sujeitos que estão confrontados, dos atores que estão confrontados num processo eleitoral. Então, nós temos as regras que são estabelecidas no processo eleitoral e que elas acabam determinando a ação dos indivíduos. Por isso, a análise do cenário é bastante importante. Se eu estou me confrontando com o bolsonarismo nas redes sociais, eu estou falando de um outro cenário, um cenário das redes sociais, de como funciona aquele espaço virtual, como aquelas relações sociais se estabelecem mediadas por diferentes mídias, né, eletrônicas, informática, como é que elas mediam, elas fazem a mediação dessas relações entre os diferentes atores, e como ela impõe determinados limites. Então, quando eu vou enfrentar um fenômeno, quando eu vou propor uma intervenção, eu tenho que observar em que cenário ele está ocorrendo, tá? Até para, dentro desse cenário, para decidir quais ações eu devo tomar. Tá? Escolher, né, o campo de batalha, né, onde eu vou, se vou batalhar um determinado campo, tá, se eu vou fazer vou entrar em conflito num determinado campo, eu preciso conhecer esse campo e ver se esse campo não me oferece vantagem, se esse cenário não pode ser utilizado por mim de forma mais eficiente no combate que eu vou ter contra aquele grupo, tá? E aí nós falamos, obviamente, então, de atores. Se estou falando do movimento do bolsonarismo, obviamente, há pessoas, há atores, o bolsonarismo, se ele, podemos entender ele como uma ideia, como uma vontade, por trás dessa ideia, dessa vontade, há pessoas, tá? Indivíduos, grupos, podemos caracterizar uma classe social, podemos caracterizar categorias profissionais, podemos caracterizar que há instituições, e esses diferentes fenômenos aí sociais, né, o indivíduo, o grupo, essas diferentes identidades sociais, né, o indivíduo, o grupo, a classe, a categoria, a instituição. Na minha análise de conjuntura, eu tenho que levar em conta, então, esses atores, né? Quem são essas pessoas que estão nesse conflito? Quem são os atores por trás do movimento entendido como bolsonarismo? Quem são os atores, os grupos, as classes, as categorias que se opõem a esse movimento? Eu preciso caracterizá-los, eu preciso identificá-los. E essa identificação é bastante importante. A gente pode ver, por exemplo, entender que o bolsonarismo não se compõe de um único grupo hegemônico, mas há diferenças entre eles. Nós podemos caracterizar, por exemplo, pertencentes ao bolsonarismo, certos ramos dentro das igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostais e as pentecostais. A gente pode ver, de repente, uma clara, né, ação desse setor, tá? Dessa categoria social, dessas instituições que são determinadas igrejas, que a gente pode caracterizá-las como a favor do bolsonarismo. Então, esse é um ator. A gente pode caracterizar os militares também como próximos a esse movimento, né? Integrados a esse movimento, representados por esse movimento. Então, também outro grupo que participa, tá? Nós podemos ver, podemos entender, por exemplo, uma categoria profissional, os médicos, através do Conselho Federal de Medicina, o papel que tiveram no fomento desse grupo, do movimento do bolsonarismo. Então, a gente pode fazer caracterizações, tá? Desses grupos. E podemos nos valer, obviamente, numa análise de conjuntura, da identificação desses atores, até de pesquisas, né, demográficas, pesquisas de opinião, pesquisas que não são ofertadas, né, com cortes de classe, cortes de riqueza, de renda, tá, de idade. Então, a gente vê lá, né, quem são, em geral, nas pesquisas de opinião, quem são os setores da sociedade brasileira que mais apoiam o bolsonarismo, né? É o homem de 40 a 50 anos de idade, de renda em torno de 5 a 10 salários mínimos, que vive no interior, que se entende como um empresário.
Então, isso vai perfilando, né, demograficamente, a característica do grupo social, da classe social principal, né, que apoia esse movimento. E, ao mesmo tempo, você vai também identificar aqueles que se opõem, porque a ideia, né, quando a gente faz análise de conjuntura, é a compreensão que nessa análise você tem um conflito, você tem grupos que estão antagônicos, que se conflitam, né, que entram em choque. E aí, então, você vai procurar os grupos que são antagônicos ao bolsonarismo. Qual a característica, qual o perfil, quais setores, quais segmentos da sociedade se caracterizam como forças antagônicas ao bolsonarismo, né? E podemos levar em consideração instituições, categorias profissionais, classe social, da mesma forma nos grupos que são antagônicos a esse movimento. Então, importantíssimo a gente sempre identificar quem são os atores num processo de análise de conjuntura, de tomar decisão, quem são os atores que estão agindo naquele cenário, tá? Que estão por trás daqueles acontecimentos, que atores aqui que participam, né, da nossa cena. E aí, essa é um elemento bastante difícil, há um grande componente de subjetividade por trás disso. Não é fácil você fazer a equação das relações de força. Quando você identifica os atores que estão em choque, né, que participam ali, que se relacionam num cenário em que você quer intervir, você precisa, de alguma maneira, tentar entender, medir a força desses atores envolvidos. Então, por isso que eu chamo a atenção, né, daquela questão do indeterminado, né, como não é fácil, como é uma questão complexa e muito necessária ao mesmo tempo, a gente se debruçar sobre análises de conjuntura, tá? Então, como medir essas relações de forças, né? Como medir a força dos atores envolvidos, um em relação ao outro? E aí, algumas dicas, né, de como podemos fazer isso, alguns procedimentos metodológicos de como fazer isso. Primeiro, entender que essas relações de força, elas estão em mudança permanente. Então, você teve um momento em que havia uma ascensão do bolsonarismo. Então, você via que aqueles atores sociais, por trás de determinados acontecimentos, dentro de um determinado cenário, você pode observar e traçar uma linha de ascensão e crescimento desse movimento. E agora, por exemplo, pós-derrota eleitoral, nós podemos observar talvez um refluxo, tá? Um refluxo das forças do bolsonarismo, uma reconfiguração, uma mudança nesses grupos, após a sua derrota eleitoral. Então, você tem as mudanças, né, nessas relações de força, elas ocorrem, é muito dinâmico. Cenários de análise de conjuntura são bastante dinâmicos. Por isso, a questão do indeterminado, é estarmos abertos para as mudanças que ocorrem nesses cenários, e que isso implica também mudanças também nas nossas ações. Como é que a gente pode tentar medir a força, né? Primeiro, por dados quantitativos, medidas objetivas. Qual a dimensão do grupo que apoia o bolsonarismo objetivamente? Por exemplo, demograficamente, qual a porcentagem da população que apoia esse movimento? Essa população tem aumentado? Tem diminuído? Tá? Numericamente mesmo, né? A gente pode acompanhar através de pesquisas de opiniões, por exemplo, né, fazer essa medida, né, objetiva da força que o bolsonarismo teria, né? Outra medida objetiva, tá? Do ponto de vista das armas, do acesso à arma e à violência, a possibilidade real de uma violência, de uma ação violenta, tá? Como é que o bolsonarismo ele tem acesso a grupos que detêm objetivamente acesso a armas, aos militares, às forças policiais, como isso é outra forma, né, da gente observar essas medidas que são bastante objetivas. Uma situação de crise social, tá, um grupo armado tem vantagens objetivas sobre um grupo desarmado, um cenário de guerra civil, por exemplo. Então, você precisa ter essas medidas, né, objetivas. A outra também é as qualitativas, tá, as medidas subjetivas.
que é o chamado grau de consciência, né? O grau de determinação, o grau de militância. Às vezes um grupo não é tão grande, às vezes um grupo numericamente não é tão expressivo, mas é um grupo extremamente coeso, é um grupo bastante determinado, é um grupo bastante militante, é um grupo que acredita na sua capacidade de ação. E um pequeno grupo pode fazer bastante diferença, se ele tiver essa coesão, essa capacidade de intervenção. Então, é o que a gente chama dessa medida qualitativa, que pode superar as medidas quantitativas. Você tem um grupo muito grande, mas não muito coeso, não muito determinado, não muito militante, e um pequeno grupo coeso pode superar um grupo maior. Tá? Então, é essa medida qualitativa que a gente faz também na análise de conjuntura dos cenários que a gente está observando. Tá? A articulação entre estrutura e conjuntura. Tá? O que a gente vai entender, né? A diferença, primeiro, entre o que é a conjuntura e o que é a estrutura. Então, nós temos determinados grupos que interagem num determinado cenário, e que você tem uma série de acontecimentos, resultado da interação desses grupos, uma série de acontecimentos marcantes, tá? Esses acontecimentos, num médio prazo, formam o que a gente chama de conjuntura. Então, a conjuntura, ela se caracteriza por um recorte temporal de médio prazo. A conjuntura a gente marca em anos, tá? Os acontecimentos são diários, acontecem mês a mês, tá? São o que a gente chama de acontecimentos. Mas numa perspectiva um pouquinho mais ampla, a gente tem um tempo médio. Então, estamos falando de 2 anos, 3 anos, 5 anos, 4 anos, 10 anos. Isso marca um tempo médio, tá? Um tempo de conjuntura. Então, nós temos uma determinada conjuntura na qual esse cenário e esses atores estão interagindo. Tá? E os acontecimentos ajudam a gente a caracterizar essa conjuntura. Então, é exatamente no contexto de conjuntura que a gente pode observar os ascensos e descensos de determinados movimentos. Então, teve uma conjuntura em que, por alguns anos, você vê o movimento do bolsonarismo ganhando força, ganhando ímpeto, ganhando adeptos, né, crescendo. E, de repente, agora a gente pode ver, tá, com a derrota eleitoral, a gente pode ver o descenso desse grupo, ou a sua reconfiguração, a sua reorganização. Tá? Então, a conjuntura se caracteriza por essa análise de maior fôlego, uma análise de um fôlego de tempo médio. Eu não estou apenas observando o dia a dia, eu não fico impressionado apenas por aqueles acontecimentos de um dia após o outro, mas eu procuro entender esse acontecimento relacionado com acontecimentos anteriores no espaço de tempo maior. Aí isso me permite ter uma fotografia melhor, tá? Uma imagem melhor do processo. Tá? É o tempo da conjuntura. Mas, além da conjuntura, a gente tem o tempo da estrutura, tá? Que é o tempo mais longo, é aquilo que leva mais tempo, aquelas características, né, aquelas ideias e aquelas práticas sociais que são muito perenes, que são muito difíceis de transformar. Tá? Então, no caso do bolsonarismo, a gente entende o bolsonarismo como um movimento conservador. E o conservadorismo na sociedade brasileira não é um fenômeno pontual, não é de agora. A gente percebe o conservadorismo na sociedade brasileira de longo fôlego. Ele está arraigado nas estruturas das relações sociais brasileiras. A gente percebe isso na construção de uma sociedade em que predominou o latifúndio e a escravidão por séculos. E isso traz forte influência sobre qualquer conjuntura, qualquer cenário mais específico. Esse é o tempo longo, o tempo da estrutura. São aquelas relações sociais, ideias e práticas que organizam, que estruturam as relações sociais e que são de difíceis transformações. Tá? Então, a gente fala do fenômeno pentecostal ou neopentecostal, mas por trás desse fenômeno
pentecostal e neopentecostal, que a gente pode considerar conjuntural, você tem toda uma estrutura de uma religiosidade brasileira que é secular, tá? Que vem de muito tempo. Então, você tem que procurar, na sua análise de conjuntura, entender essas estruturas, tá? Que são muito sólidas, são muito consolidadas e que influenciam aquele cenário e que são bastante difíceis de você alterar, de você intervir. Então, você precisa também levar em consideração, tá? Para além daquele cenário mais específico e da conjuntura que o envolve, tá? O peso também dessa estrutura histórica também que interfere, tá? Naquele processo no qual você quer ter uma intervenção, você quer agir, tá? E aí é nesse exato momento que você precisa identificar, né, essa qualidade dos acontecimentos, esses acontecimentos que estão ocorrendo naquele cenário, envolvendo aqueles determinados personagens. Esses acontecimentos, eles estão reforçando essas conjunturas, eles estão reforçando determinadas estruturas sociais, ou esses acontecimentos estão rompendo com certa conjuntura, ou eles estão rompendo com determinadas estruturas, tá? As revoluções, por exemplo, são momentos raros na história da humanidade. As revoluções são exatamente cenários dentro de determinadas conjunturas de uma ruptura, de acontecimentos de forte ruptura, de ruptura estrutural. É isso que marca as revoluções e faz delas tão raras na história da humanidade. A revolução é exatamente esse momento, tá, em que um conjunto de acontecimentos são tão intensos e tão marcantes que reconfiguram relações de poder, reconfiguram religiosidade, reconfiguram mentalidades, tá? Elas transformam mesmo estruturas, né, que eram consolidadas, elas são abaladas por movimentos revolucionários. Então, é nesse sentido, né, que é muito importante para qualquer pessoa que pretenda intervir num contexto social, entender a articulação entre a estrutura e a conjuntura, tá? E como os acontecimentos que estão se dando ali são acontecimentos que rompem ou que reforçam essas estruturas ou essas conjunturas. Outros elementos que a gente também tem que estar atento em qualquer análise que a gente faça, tá? Lembrar novamente, toda análise de conjuntura é uma análise sempre interessada em produzir um tipo de intervenção política. E aqui é bastante importante, tá? A gente distinguir a análise de conjuntura que é feita por um militante, que é exatamente esse tipo de análise que se busca, a análise de conjuntura organizada pelos movimentos sociais, ela propõe uma intervenção política, é diferente de uma análise pretensamente acadêmica, que procura se revestir dentro da academia de alguns critérios que procuram manter um certo distanciamento, que procuram manter ou construir uma certa ilusão, mas se tenta construir de fato de neutralidade. Eu faço análise de conjuntura, eu apenas observo, eu não intervenho, tá? Não é nesse sentido. A análise de conjuntura que estamos propondo aqui é sempre ela voltada, nós entendemos, nós aceitamos, sem ilusão nenhuma, que a análise de conjuntura de fato é interessada, tá? Não significa que ela não tenha que ser objetiva, pelo contrário, ela tem que ser criteriosa, ela tem que ser profunda, ela tem que ser objetiva, mas ao mesmo tempo ela reconhece, na nossa análise de conjuntura, nós temos que reconhecer que nós temos lado, que nós estamos intervindo politicamente, tá? E que só estamos fazendo essa análise com fins de intervenção mesmo, de luta política, de luta pelo poder. Então, essa característica é bastante importante e distingue a análise de conjuntura feita pela militância, distingue ela das análises que são feitas por intelectuais da academia, tá? Isso é um elemento que a gente tem que entender. Obviamente, a gente pode se apoiar muito nas pesquisas acadêmicas, mas não nos guiamos pelas
pelas práticas metodológicas ali delas, que procuram criar uma certa sensação, né, de neutralidade, de não envolvimento, né? Como disse o Marx, não basta mais pensar o mundo, né? É preciso transformá-lo. Então, nesse sentido que as nossas análises de conjuntura são diferentes. E aí, então, né? Se fazemos análise de conjuntura, se queremos intervir politicamente, é exatamente porque queremos adotar estratégia e táticas. Estratégia podemos definir como o quê, né? O que queremos fazer, tá? E as táticas como vamos fazer aquilo que queremos. Então, o conceito de tática está ligado a essa questão, né, do como. Como vamos agir? Para atingir aquele nosso objetivo, o que queremos, nós precisamos tomar determinados passos. Então, quando a gente vai intervir, fazemos uma análise, e dessa análise nós tiramos a nossa estratégia e as nossas táticas de como proceder naquele contexto, tá? 2 pontos de vistas fundamentais, né, na leitura dos acontecimentos, que a gente sempre tem que estar atento, tá? Isso diz respeito aos atores, né? Esses atores que estão num determinado cenário, em determinado conflito, numa determinada conjuntura, tá? Dominados, né? Determinados por certas estruturas, esses atores, qual é o papel deles naquela sociedade, naquele cenário, naquela conjuntura? Eles são dominantes, eles dominam as estruturas de poder, eles dominam o Estado, eles dominam o capital, eles dominam a propriedade, ou eles são setores, ou são pessoas, grupos sociais que são caracterizados como dominados, tá? Qual a característica, né? Então, quando eu vou fazer uma análise de conjuntura, eu tenho que saber qual é o meu papel. Meu papel é um papel dominante naquela conjuntura que eu estou tomando decisão, ou é um papel de dominado? Porque isso muda as lógicas ali de intervenção. Se eu sou um dominante, se eu estou num papel de um grupo social dominante, e entendam, né, os grandes capitalistas, os grandes empresários, a elite burguesa mesmo, mundial, ela o tempo inteiro está fazendo suas análises de conjuntura e propondo ações o tempo todo, tá? Só que ela, obviamente, vai adotar uma lógica, que é a lógica de quem está no poder. Então, as análises de conjunturas feitas por grupos sociais dominantes, elas pretendem ou a incorporação dos grupos dominados ou a exclusão desses grupos. Então, a lógica que fundamenta a ação a partir de análise de conjuntura, a lógica que alimentação de grupos dominantes é sempre marcada por essa característica, ou incorporar grupos dominados, atraí-los, tá? Cooptá-los como estratégia, ou então excluí-los simplesmente, tá? Eliminá-los, tá? Afastá-los completamente, né? Tá? Então, essa é uma característica dessa visão de cima, né? Enquanto que os grupos dominados têm uma perspectiva diferente nas suas análises, tá? Uma visão de baixo, tá? Que é a lógica da contestação. Em determinado cenário, determinada conjuntura, esses grupos dominados podem estar numa maré de refluxo, eles podem estar numa situação de opressão, de intensificação, né, de ataques, e aí, então, a sua ação, né, a sua análise e as ações que ela vai propor são no sentido de se defender, tá, de reagir, de tentar garantir, né, as conquistas que já teve, de não perder espaço, de tentar se defender, tá? Ou em uma situação, tá, em que ele está ascendendo, apesar de dominado, mas uma situação em que ele está ascendendo, em que o cenário e a conjuntura permite com que ele avance, esses grupos vão ter determinadas análises e ações práticas que vai no sentido da alternativa, de construir uma alternativa àquela sociedade,
ou então de protagonismo mesmo, né, de assumir a frente, né, e num contexto revolucionário de ruptura, né, de protagonismo, né, de impor, né, derrotas ao grupo dominante, tá? E aqui, tá, um esquema, né, que eu elaborei para a gente observar visualmente, né, aquela ideia, né? Não entendo, desenha para mim, né? Então, eu fiz um desenho para mim mesmo, primeiro de tudo, né? Para tentar sempre ter uma imagem mental, assim, né? Ter essa imagem sintetizada dessa ideia, para toda vez que for fazer uma análise de conjuntura, poder entender esse cenário, tá? Então, aqui você tem, né, os elementos do que nós conversamos até agora, tá? Então, você tem um conjunto de acontecimentos, tá? Um conjunto, uma sequência de acontecimentos importantes que nós temos que observar. Esses acontecimentos se dão da interação entre atores que são antagônicos, por isso as flechas ali, naqueles sentidos, né? Os atores que são antagônicos e que disputam ali esses acontecimentos dentro de um determinado cenário, tá? Dentro de um determinado contexto. Pode ser um contexto institucional, pode ser um contexto das relações sociais, né? Mas sempre lembrando, das redes sociais, né? Como eu citei o exemplo, tá? Mas a gente sempre tem que entender que esse cenário, que esse espaço em que se dá o conflito, pode determinar a ação dos determinados atores. E esses acontecimentos, esse cenário, se dá numa conjuntura, tá? Num contexto histórico de um fôlego médio, né? De anos ali, né? De uma determinada conjuntura histórica. E essa conjuntura se relaciona a estruturas sociais que determinam essa conjuntura, né? Que marcam, né? Que impõem determinados limites que são muito difíceis de romper, e essas estruturas são de um fôlego histórico muito longo, né, vem de tempos, vem de cenários muito anteriores, tá? Então, essa estrutura. E essa questão, né, nesse cenário, esses acontecimentos, eles estão marcando o quê? Estão marcando uma ênfase, uma permanência, né? É um período mais reacionário, é um período mais conservador, no sentido da tendência a ser de permanência, ou é um sentido de ruptura, de uma possibilidade de romper, de mudança, tá? Em relação à conjuntura, em relação à estrutura. E aí, então, essa é a minha contribuição sobre essa obra, né, a obra do Betinho, né, a minha apresentação, a síntese aí do trabalho do Betinho, espero que tenha contribuído aí para todo mundo. Bravo, bravo, muito bom, Stoiev, muito bom mesmo, sabe? Que joia, que legal. Dizer para vocês que esse negócio que está aparecendo aqui é a minha gata que veio aqui, tá? É dizer para vocês que é muito importante. Hoje nós chegamos aí a 45 pessoas no auge desse ano, né, do ano 2024. É um recorde, foi 42 no Lenin, 41 no fascismo, e agora nós chegamos aí a 45 no auge. E também fica gravado no YouTube. O mínimo que teve até hoje foram 135 visualizações, mas o Fabiano é recordista. Vai lá, quem não assistiu, Marx, Sua Vida e Sua Obra, é muito bom, tem quase 600 visualizações. Eu estou falando isso só por conta de números? Não, né, gente? É porque na conjuntura, na atual conjuntura, como a Berna falou no começo, que é muito difícil as pessoas estudarem, lerem, como era antigamente, que a gente ia para cursos de formação, eram catatais e catatais ali, né, de livros e tudo mais. Antigamente, os panfletos eram jornais, né, que eram distribuídos nas portas dos locais de trabalho. Hoje é só algumas linhas no Instagram ou no Facebook. Então, é muito importante a gente ter esse conteúdo muito denso, mas de pessoas também que estão aqui hoje e que depois também vão assistir pelo YouTube. Então, eu deixo aberto aqui agora para quem quiser se manifestar, quiser falar. Alguém já levantou a mão ou ainda não? Ainda não. Quem quiser, está aberto, gente.
Só levantar a mãozinha ali. Ninguém? Nenhuma consideração? Vanilza, por favor, Vanilza. Abre a fila, começa. A palavra está com você. Vanilza, Oi, boa noite. isso, pode Oi. falar, fique à vontade. Boa Tá noite. meio escuro, tá? Eu tô na cama. Fabiano, muito prazer. Eu sou professora de história também, infelizmente ou infelizmente. Eu tenho plena convicção que esses conceitos levantados por você de caráter marxista mesmo, fundamentados, né, na teoria marxista de estrutura e conjuntura, né, alicerçam muito, ou devem alicerçar muito o pensamento do nosso movimento social, né? E eu sinto um déficit de conhecimento muito forte no nosso movimento. Intelectualizado, né, que é para ser mais quanto menos intelectualizado. Quando eu entrei no movimento social, isso no milênio passado, praticamente, né, a gente tinha escolas de formação muito significativas, sabe? E a gente perdeu isso muito no movimento, que é a formação teórica. Né? A gente tem muita coisa da luta, a coisa do embate, né, da resistência, mas sem essa fundamentação. Eu não sei se você concorda comigo. Eu acho que chamar para briga, chamar para luta, chamar para o diálogo, principalmente, né, que toda luta tem que se principiar, né, ou se alicerçar num bom diálogo. A fundamentação teórica é fundamental, na minha opinião, né? Então, acho que de repente a gente começar a encabeçar, ou liderar, ou incentivar uma formação mais teórica mesmo no nosso movimento, sabe? Dos nossos movimentos, não só num, como em todos, né? Eu não sei se você concorda, né? Isso é uma coisa de professor de história meio frustrado, né? que acredita realmente, né, que a fundamentação teórica é fundamental, né? E é importantíssima, tá? Não sei, né, se eu ajudei ou atrapalhei. Valeu. Muito obrigado, Vanilza. Fátima, e depois já prepara a Berna. Oi, boa noite. Eu cheguei um pouquinho atrasada, né? Mas, de qualquer maneira, parabenizo, né, a iniciativa e a apresentação. Gostei demais, que são muitas informações, né? Que a gente acaba, eu registrei algumas coisas, e eu não sou sociólogo, não sou da área de saúde. Até gostei de você citar aí a categoria de médicos, né? Que realmente foi uma avalanche de bolsonaristas. E falar em bolsonarista, eu queria saber até que ponto a gente pode chamar esses neofascistas e etc. e tal, de bolsonarismo. Porque na minha cabeça me incomoda a gente dar vez e voz a essas pessoas com essa seita, né, que a gente sabe que você falou aí da religião pentecostal e tal, né, enfim, é uma teologia do domínio e tal, mas eu queria saber se é correto a gente insistir nessa palavra bolsonarismo, porque a gente está dando vez e voz para esse pessoal, né, que é neofascista, na verdade, né? Então, assim, me incomoda ter que usar esse termo, embora que está senso comum, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Obrigada. Obrigado, Fátima. Eu estou com dois equipamentos aqui, o notebook e o celular, às vezes eu me perco aqui. Berna, por favor, você. Aí, assim, ó, essas três, o Stoiev comenta e depois a gente retorna para o Everaldo fazer os comentários. Vai lá, Berna. Não, em primeiro lugar, parabéns, Fabiano, mais uma vez, de um conhecimento, ajuda a gente muito para entender a realidade, formar nossos militantes. Obrigado aí por esse esforço. Segundo, é importante saber que esse conhecimento que o Fabiano, essa metodologia que ele tentou nos passar aqui, né, com todo o seu conhecimento,
ele é uma visão científica de atuação sobre a realidade, tá? Então, é como ele disse no início, nós tomamos decisões todos os dias. Todos os dias a gente analisa. Eu vou comprar um carro ou eu vou pagar as prestações da casa? Eu vou fazer isso ou aquilo? Eu deixo a minha filha sair ou não deixo sair? Se tem tanto perigo lá fora. Tudo isso, e nós levantamos elementos de análise para fazer isso, só que de forma empírica. Então, nós sabemos fazer isso de alguma forma, só que de forma empírica. O que nós estamos passando aqui é a forma científica, ou seja, ela tem menos possibilidade de erro do que a forma empírica, tá? Eu digo menos, mas ela não é uma fórmula não tem garantia, né, aqui. Então, vamos fazer uma análise com um número certo, com não sei o quê, com os atores, caracterizar isso, analisar aquilo e vai dar esse resultado. Com uma experiência química ou física, né, a história ela é muito mais dinâmica e envolve muito mais conhecimentos de economia, de política, de social, psicológica, né, religiosa, como vocês estão vendo hoje. Então, é muito mais difícil fazer, né? Mas nós temos que experimentar, né? Primeiro erro que a gente não pode cometer é além de ser empírico, tentar ser mais científico, é com relação aos dados. Tu pega 5 militantes que foram numa manifestação e pergunta como é que foi. Legal. Legal não significa nada. Significa que tu gostaste de ter ido, no máximo. Mas não significa quantas pessoas tinham, quais eram os grupos que estavam presentes, o PT era a maioria, o PSOL era a maioria. Não, estava uma coluna grande de jovens do PCdoB. Mostra que o PCdoB está crescendo na juventude. Entende? Ah, não, tinha um monte de jovem que estava com o PSOL. Olha só, o PSOL está dinâmico, está alcançando a juventude. Então, ou seja, nós temos que caracterizar, né, profundamente aquilo, né? Porque erros têm consequência. Por exemplo, eu militei em São Paulo na minha adolescência. Em 78 já estava caindo a ditadura, nós tínhamos sede das organizações de esquerda, né? Enquanto ainda tinha governo da ditadura. Aí eu me mudei para Belém do Pará. Achei que era a mesma coisa. Alugamos sede, saímos com faixa na rua, crescemos enormemente, tá? E aí não percebi que tinha um aspecto regional que era distinto do nacional, muito mais ainda de São Paulo, que era o Pará, era a região da guerrilha. Então, a ditadura era muito mais forte no Pará. Em 2 anos, nós crescemos muito. Eu fui a vereadora mais votada de Belém e do PT, né? Eu fui fundadora do PT lá em 80. Em fevereiro de 83, nós fomos todos presos. Entende? Então, tu vê que o erro se paga, né? A análise de conjuntura ela é muito importante para que a gente não erre numa greve, num movimento e também na situação nacional. Então, parabéns, Fabiano. Eu ainda não tinha conhecimento desse material do Betinho, tá? Acho que a gente pode trabalhar bastante a partir daí também num bloco de cursos para iniciantes no movimento. Quem está ingressando, a gente fazer um primeiro bloco sobre metodologia, sobre como é que nós podemos atuar no movimento. Valeu, querido. Obrigado, Berna. Everaldo, espera só o Fabiano responder essas 3, daí a gente abre uma nova, Everaldo começa, e quem quiser pode levantar a mãozinha aí. E é importante dizer que uma análise de conjuntura errada, uma caracterização errada, leva uma política errada e pode acabar com uma organização, né? Pode destruir uma organização inteira, inclusive, quando se tem uma política errada. Fabiano, está com você. Opa! Bom, vou dizer para a Vanilza que estudar a história é ótimo para nós, mas é péssimo para o nosso bolso. Esse é o problema da profissão que escolhemos. Como pessoa, assim, pelo aprendizado, né? Exatamente por ser um exercício, né? Que não é exclusivo das pessoas que fazem história, tá, gente? Mas é acessível a todos nós, né? Um conhecimento histórico através das leituras, a gente ter essa percepção
dessa conjuntura e dessa estrutura. Eu acho que é isso que é importante no estudo da história, você entender essas estruturas e essa conjuntura. O estudo das obras da sociologia, da história, ajudam muito isso, para a gente não ser pego pelos acontecimentos, tá? Por essa... a Berna usou bem uma palavra aí, né, por esse ativismo ali, né? A gente está ali entregues à ação prática ali, e a gente começa a tomar uma série de medidas e agir de forma pragmática, responder determinados problemas, mas sem uma análise de longo fôlego, sem tentar observar as coisas dentro de uma conjuntura mais ampla, de uma conjuntura maior. Eu acho que é por isso que essa formação teórica é muito importante. E ela só se faz mediante disciplina, estudo, dedicação, leitura de qualidade, que também não é qualquer leitura, uma leitura de qualidade, mas também voltada, e acho que essa que é o interessante, né, da prática militante. É uma leitura sempre interessada. Eu estou lendo essa obra pensando na ação, procurando relacionar com os problemas práticos do dia a dia. Tá? E eu acho que é isso que torna a leitura mais interessante mesmo. E diferente um pouco do que se faz, às vezes, na academia, né? Que acaba se entregando muito, né? A discussões sem relação com contextos, né? De práticos, ali, com contextos sociais, ali, relevantes, né? Às vezes ela se perde muito também em discussões, em debates ali, que escapam, né? Que acabam iludindo, que acabam afastando mesmo das situações reais aqui que estamos envolvidos. Então, é muito importante essa leitura, e é algo de conjuntura. Nós estamos lidando agora com todo o impacto que temos como professor, eu sinto um pouco isso, né, das redes sociais, dessa nova tecnologia, e que nos toma muito tempo, e é o vídeo, e é o TikTok, e é o YouTube, e a informação tudo muito rápida, tudo muito imediata, tudo muito, muito superficial, e uma profusão imensa de dados que a gente vai vendo, mas sem um tempo, a qualidade para digerir tudo isso. Então, é um fenômeno que nós todos estamos enfrentados, né? E como lidar com isso no nosso processo de formação, e que é essencial, tá? O livro não foi substituído, tá? A leitura do livro não foi substituída, e uma leitura de um livro que tem que ser pensada, né? Que tem que ser contextualizada, sobretudo, né? Temos que trazer esse livro para o hoje em dia, né? E aí, dessa perspectiva, aprender a relacionar o livro com a vida, tá? Fazer e a vida com a leitura, né? Algo que o Paulo Freire sempre falava muito, dava muita ênfase a esse papel entre a formação teórica e as ações nossas práticas no dia a dia. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que recuperar, né, essa questão da leitura de mais longo fôlego, né, de qualidade, para a gente superar esse pragmatismo, esse ativismo, essa incapacidade de olhar as coisas para além do contexto imediato. E acho que eu concordo muito com a Berna quando ela diz que esses métodos são métodos científicos, objetivos, tá, para a gente observar, e que faz com que a gente tenha uma perspectiva mais consciente. Eu acho que a grande diferença é isso, né? A gente age de uma forma mais consciente. A gente não tem... lógico, a gente não controla todos os elementos, são elementos muito complexos, a gente não controla... A gente não combinou com os russos, né? Como disse o Garrincha, né? A gente arma a jogada, mas a gente não combinou com os russos, né? Os russos podem não fazer aquilo que a gente imaginou que eles vão fazer. E aí, nesse contexto, obviamente, é indeterminado o resultado da ação. Mas é pelo menos consciente. A gente fez isso com mais consciência, porque fizemos de uma forma sistemática, metódica, dominando determinadas categorias e observando. E daí a discussão da Fátima, né? Se cabe, por exemplo, a gente falar em bolsonarismo ainda hoje em dia. Será que não é hora já de abandonar esse termo? Tá? E talvez seja mesmo. Tá? A gente tem que observar esse contexto. A gente não pode entender o bolsonarismo preso à figura do Bolsonaro. Eu acho que é nesse sentido que ele tem que ser superado. Ele não é personalizado. Tá? O Bolsonaro expressou
esse movimento e acabou nominando esse movimento por conta disso. Mas ele vai para além do Bolsonaro. Por isso é que talvez o termo bolsonarismo, às vezes, esconde essa característica, né? Fica muito preso numa leitura de primeiro momento, fica muito preso à figura dele. Mas a gente tem que entender que esse termo, esse conceito, ele supera, na verdade, né? Ele não se restringe à figura, à personalidade do Bolsonaro e da sua família. Não se restringe a isso, né? Ele vai para além dessa fronteira. E a gente pode chegar à decisão, em algum momento, né, de superar esse termo ou não. De qualquer maneira, ele está sendo bastante usado, né? Ele ajuda a caracterizar o movimento num primeiro momento, tá? Talvez, com o passar do tempo, a gente venha substituí-lo. Tá? Mas ainda acho que nesse momento ainda ele tem a sua utilidade, assim, né? De identificação ainda, ele ainda nos ajuda, tá? Mas com essa ressalva, não vamos entender o bolsonarismo vinculado exclusivamente à sua família, tá? E a uma família, a uma pessoa só, uma personalidade. Legal, Stoiev. Eu vou passar aqui agora para o Everaldo. Everaldo? Opa! Vai Não, lá. primeiro, boa noite aí, né? Eu vou me apresentar, eu acho que mais por uma questão né, de relação de confiança mesmo, né? Eu sou aqui de São Paulo, tá? Milito no movimento Luta Popular, sou operário químico aposentado e sou militante do PSTU, né? Então, é por uma questão de respeito mesmo, estou vendo que aqui é um curso de formação de um setor aí das nossas correntes aí, né, que reivindica aí o marxismo, uma saída revolucionária para a sociedade. Então, fui convidado, não estou aqui de gaiato, estou aqui porque fui convidado, né, pelo grupo aí de estudo, né. Então, só essa abertura aí para não ficar aqui deslocalizado, né, né, conheço a Berna, conheço o Robério, militei com o Robério aqui em São Paulo, né? Mas é isso, é mais uma satisfação mesmo para não ficar aí, né, uma situação, até para mim, incomodada aqui no curso, né? Estou aqui porque sou um estudioso do marxismo, né? E um tema assim que chamou muita atenção, né? Fui convidado para os outros temas, mas acabei não tendo tempo, condição, pela nossa agenda militante, da própria vida aí de participar, mas esse tema é um tema que tem tudo a ver com isso, né? Fabiano eu conheço de nome, não conhecia, né? Do ponto de vista de formação, da condição que ele tem, né? Inclusive está ajudando a gente aqui a entender como analisar a realidade, né, para poder, a partir daí, intervir na luta de classe né, e fazer aquilo que a gente se propõe a fazer na luta de classe. Estou bastante satisfeito, né, porque é isso, né, o conhecimento ele é coletivo, o conhecimento ele não é estático, né? Então, não é desabafo, é mais para me apresentar mesmo e colocar porque que eu estou aqui no curso sendo de outra organização, de outro, né? Mas, assim, só dialogando um pouco aí, né, com o conteúdo, né, do curso, né, da formação aqui, não conhecia o livro aí, do Betinho, tá? Eu conhecia assim de nome, já vi comentário, mas não li, não tenho condição nem de tratar né, do texto, do livro, né? Mas eu acho que o Fabiano, ele traz para a gente uma discussão que está na ordem do dia, né? E as próprias falas aí mostram isso, né? Como que a gente entende a realidade
né, do ponto de vista de uma análise marxista, científica, para dar resposta a essa realidade, já que a gente se propõe, inclusive, a apontar saída para a nossa classe, apontar saída para a humanidade. Então, para você se colocar com essa tarefa, você tem que ter, pelo menos nós, né, que somos marxistas, tem que ter uma base científica, uma base, né, não para ficar, né, empiricamente só colocando, sou a favor, sou contra, né, isso está certo, isso está errado. Tem que ter uma base de argumentação dentro de um conceito, pelo menos que nós revolucionários reivindicamos, que é o conceito da ciência, do marxismo, né? Aí eu vou ser mais objetivo aqui, né? Porque eu acho que esse, inclusive, é o que a gente precisa no curso aqui aprofundar, né? E se ajudar aqui, né? Para, inclusive, tirar as dúvidas que a gente tem. Teve uma companheira aí que colocou essa questão do bolsonarismo, né? Eu, inclusive, concordo com ela, né? O Fabiano fez aí, né? Colocou a opinião dele, né, em relação a que aí tem a ver com, inclusive, com o tema do curso, né? Que é a discussão de conjuntura, né? Do tempo, né? Então, na questão de conjuntura do tempo, é o que está colocado, é bolsonarismo. Se você pegar do ponto de vista de conceito, do ponto de vista histórico, aí a gente liga isso ao fascismo, à ultradireita, fascismo, nazismo, que é outra discussão, mas do ponto de vista conjuntural, o que está colocado é isso. Não tem como a gente mudar. A gente pode disputar, né, fazer essa disputa para... aqui não é Bolsonaro, aqui é 18 Brumário, né, que o Fabiano citou aí, né, fala muito sobre isso, né? Você personalizar o resultado de um momento, entendeu? Então, isso é importante. Então, acho que é uma questão que a companheira colocou aí, é que a gente precisa, de fato, ter uma resposta, né? Até onde a gente vai carregar essa história do bolsonarismo? Até onde a gente não vai ligar isso para poder ter uma caracterização de uma decisão, como o Fabiano fala, a caracterização serve para isso, para você tomar decisões. Então, até onde a gente trabalha com esse conceito, com esse termo, com esse conceito bolsonarismo, né? E não conecta isso com a ultradireita, o fascismo, com o nazismo, que relação que tem com essa, do ponto de vista histórico, com essa, né, linha histórica aí do que é isso, né? E, por fim, eu acho que também tem a ver com essa, entre aspas, interrogação, né? É a discussão, por exemplo, em relação à fala do Lula, de comparar, né, os atos da guerra de Israel exterminando o povo palestino com o Holocausto. Eu acho que é a mesma discussão, entendeu? É ou não é? Tem a ver ou não com o nazismo? Eu acho que é essa interrogação que a companheira colocou em relação ao bolsonarismo. Então, são coisas que a gente precisa estar estudando, estar entendendo, para poder dar resposta dentro do nosso objetivo. Aí entra a questão da tática e de estratégia, dentro do nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É destruir, né? Derrubar todo essa escória aí da sociedade. Agora, para isso, a gente tem que entender, para ter a política, a caracterização, a avaliação da situação e a política correta para poder disputar do ponto de vista da consciência, entendeu? Da massa, da consciência, do senso comum, da melhor forma possível, porque não adianta sair falando que, né, que a ação do Netanyahu em Israel em relação a fascismo, nazismo, sem você explicar, sem a pessoa entender isso, né? Porque aí você vai acabar fazendo isso, todo o bololô que deu aí, né? Os caras se utilizando de uma fala, por ser uma fala
né, do ponto de genérica, né, que não explica nada, e você acaba dando munição para o inimigo te combater, inclusive numa coisa que você pode estar certo. Não estou nem entrando no mérito, porque eu, para ser bem honesto, tem dúvida, inclusive, se tem que fazer essa comparação. Do ponto de vista prático, do que está acontecendo, está correto. Um extermínio. Agora, do ponto de vista de conceito, eu não sei se dá para equiparar, mas do ponto de vista prático, né, dos fatos, dos acontecimentos, está correto comparar. A questão é o conceito, por isso que é uma discussão que também tem a ver com essa discussão que o Fabiano coloca para a gente, qual é a forma, o melhor método e a forma da gente fazer análise de conjuntura. Valeu aí pelo convite, né? Espero que não tenha problema aí de eu continuar aí no debate. Muito obrigado, Everaldo. Você deve estar lá no grupo, né? Entra no grupo se você não tiver, são mais de 500 pessoas. Participe das próximas, porque assim, você é muito bem-vindo aqui, tá? Eu sempre falo, militei 16 anos no PSTU, fui presidente lá no Paraná, presidente estadual do PSTU, fui candidato a governador, e por contas de análise de conjuntura mesmo, caracterização, acabamos divergindo, mas respeito muito, e sempre digo aqui no Rio Grande do Norte, onde eu estou, tem duas coisas que eu considero muito importantes no PSTU que eu levo comigo, a disciplina e o apreço à teoria. Tá, então seja muito bem-vindo, e os companheiros e companheiras do PSTU, quando quiserem também expor algum tema aqui, fazer uma formação, colocar para expor, nós estamos abertos, aqui é debate, cara. A ideia nossa aqui não é partidarizar, não, né, é ir adiante mesmo, é refletir, tá? Obrigado mesmo, cara, pela sua intervenção e pela sua participação. Augusto, é você. Beleza, eu vou tentar ser sucinto. Primeiro que tudo, professor Fabiano, parabéns. A temática foi fantástica, né? Assim, esclareceu, introduziu a gente muito bem no tema, na discussão. Eu sou Iranildo Augusto, eu estou gestor ambiental, eu prestei serviço, 13 anos de serviço à Igreja Católica no terceiro setor. Estou próximo ao PSOL aqui em Natal, né, a convite do professor Robério e de Rodrigo, né, e a minha pergunta e o meu questionamento em relação, eu não sei se nós deveríamos nos afastar desse tema bolsonarismo no Brasil, porque poderemos fortalecer uma outra corrente sionista religiosa. Porque se a gente observar bem o que Bolsonaro tentou fazer, é o que os americanos e o que Israel fez com sucesso. Ligou a ultradireita ao fator religioso. E se vocês observarem melhor ainda, pesquisem isso no Google, sobre Apocalipse, os temas mais discutidos, as entrevistas mais longas de pastores, de leigos que estão dentro de igrejas evangélicas e que tem a projeção sempre em dizer que a vinda de Jesus vai causar isso e aquilo outro, e que vem um monte de promessas, né? Então, Israel fez isso, e hoje o sionismo israelense é fundamentado num cristianismo provindo dos Estados Unidos, alimentado nos Estados Unidos e na Inglaterra. E nós estamos vendo isso no Brasil, que Bolsonaro, assim, por mais que ele tenha tentado se inserir nas igrejas evangélicas, ele foi muito incompetente. Até nisso ele é incompetente, né? Mas o problema de nos afastarmos desse nome bolsonarismo é que a gente pode criar uma corrente evangélica sionista de direita ultra-radical dentro do Brasil. A minha pergunta é: como vamos lidar com um partido ou uma ideologia política que está fundamentado em numa corrente religiosa, né?
Porque se a gente entra dentro do PSTU, entra do PT, entra nos partidos de esquerda, nós vamos encontrar todo tipo de religião, né? Mas lá não. Eles têm uma promessa, né? Eles têm um querigma, né? Um querigma. Por trás da política existe um fundamento religioso. Como vamos lidar com isso, professor? Obrigado, Augusto. E isso que o Augusto colocou também é muito importante, porque eu sempre falo, às vezes o pessoal evangélico está à frente, a gente não está sabendo do debate, depois que a gente vai saber. Esse caso que o Augusto coloca aí do Apocalipse apareceu no Carnaval, com a Baby do Brasil e a Ivete Sangalo. Quem diria, a Ivete foi revolucionária, né? Mas eu não estava... Depois eu comecei a ouvir muitas pessoas começando a falar, é o Apocalipse mesmo, está correto, está correto. Então, esses fatos são muito importantes a tentar mesmo, né? Mário, o Mário ergueu a mão. Mário, é com você. Então, estão escutando? Não, primeiro que eu quero saudar o Fabiano cumprindo mais uma vez uma tarefa importantíssima para a corrente. Existe uma ausência de formação de quadros no Brasil, em toda a esquerda, na verdade no mundo todo, e ter essa disposição de abrir o debate sobre análise de conjuntura é muito importante para nós. E o Tomazini tem o mérito de persistir. Então, o Tomazini é o nosso cara que vai ter que ganhar a medalha de bolchevique, né, depois de 2, 3, 4, 5 anos. Eu espero que sejam uns 10 anos. Mas o Tomazini é o nosso cara que está resistindo para fazer formação de diversos temas e etc. Hoje, o Augusto está levantando, a Fátima também levantou, problemas da conjuntura. Mas hoje, o Fabiano está apresentando elementos de como se faz a análise de conjuntura, para agarrar o método, que é o que a Berna disse. Quando tu diz que o teu filho não sai, ou a tua filha não vai sair, ou vai sair, ou não, ou a gente participa ou não participa de uma atividade, ou o erro que a juventude da Convergência na época teve lá em Belém, de achar que era a mesma situação de abertura, já tinha caído a ditadura e todos foram presos, mostra que o centro é ter o método. Nós precisamos agarrar o método. Os trabalhadores, nós trabalhadores, os militantes da esquerda, têm que ter o método. O que é a análise? Qual é a caracterização que a gente tem da situação e que política nós vamos ter? Então, são 3 conceitos que, para mim, são muito importantes. O Fabiano apresentou o que o Betinho tinha acumulado sobre essa situação, que é como tu vê a realidade. Então, o bolsonarismo, se a gente vai tratar o bolsonarismo ou não como uma corrente, e que tempo essa corrente tem na conjuntura, é parte de uma análise para tirar a política. Mas hoje nós não estamos discutindo a conjuntura em si. Até viu, o Tomazini, nós temos que ver se um dia a gente marca um seminário nosso virtual para análise de conjuntura de verdade. Aí, Fátima, Augusto, aí vai entrar todo o debate sobre a economia, vai entrar o debate sobre a correlação de forças, vai entrar o debate sobre as correntes que incidem sobre a realidade, inclusive aquelas que não fazem nada. Quando não se faz nada, se está fazendo alguma coisa a favor do campo majoritário ou do setor da classe dominante na sociedade. Mas hoje é entender o método. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, e o Fabiano tá cumprindo esse papel para nós, que eu acho que é muito importante, porque ele alerta sobre os pontos que precisam entrar numa análise. Então, é o tempo, da onde a gente veio, se o que apareceu agora, esse fenômeno chamado bolsonarismo no Brasil, ele mudou qualitativamente ou não.
Aí eu poderia, se nós tivéssemos uma análise de conjuntura agora, eu diria, o bolsonarismo foi uma ruptura entre a burguesia tradicional, canalha, da extrema-direita. Então, a direita, que é a burguesia tradicional e que está dentro do governo da Frente Ampla hoje do Lula, há uma ruptura. Por quê? Porque é um setor mais disposto a entrar em guerra contra nós. E por isso que ele é antissistêmico. Mas nós não estamos hoje discutindo a conjuntura. Nós estamos discutindo como tu faz a análise de conjuntura. Quais são os métodos que a gente precisa agarrar para entender e poder fazer uma análise de conjuntura. Então, a gente sempre brinca, eu e Berna, a gente está sempre brincando que a gente pede para a militância, ó, tu tá indo para o ato, tu tá indo lá para São Paulo, tu vai para Brasília, não sei o quê, depois tu faz uma análise para nós. Aí o cara, como militante nosso, volta e diz, estava super bom. Tá, isso não resolve o meu problema, eu quero entender o que está acontecendo. Tinha um monte de gente, também não resolve o nosso problema. Por quê? Porque para ter a análise, quanto mais aspectos da realidade a gente junta, mais a gente pode se aproximar da realidade concreta. Então, a análise da conjuntura ela utilizar o máximo de conceitos, o máximo de aspectos da realidade. E é muito difícil que a gente acerte a análise. Geralmente a gente pega as linhas mais gerais e apresenta e vai acertando aos poucos, aos trancos e barrancos. A gente vai acertando a análise de conjuntura. Mas muitas organizações de esquerda no Brasil e no mundo erraram por pegar um único aspecto da realidade e tratar como o centro do problema. Então, eu digo isso porque nós damos uma batalha para que a gente tenha uma visão mais ampla da realidade. Nós, do Fortalecer o Pessoal. Então, parabéns, o Fabiano, Tomazini e todos os companheiros que estão aqui nessa batalha da formação, mas hoje é o método. O Fabiano está passando para a gente como é que nós fazemos uma análise mais próxima, pegando todos os aspectos para acertar na orientação política. A análise são as questões objetivas para a gente ter uma caracterização. Tem um exemplo numa formação que a gente às vezes passa para a militância, os companheiros, que é como se tu fosse no médico e dissesse para o médico diz para ti, o que tu está sofrendo? O que tu tem? Aí tu diz, eu estou com dor de cabeça, doutor, estou muito mal, não sei o quê. Daí o doutor, isso aí, o médico está querendo saber o que tu tem, né? Então, tu está dizendo uma coisa sem ter uma visão objetiva. Daí o médico pega uma receita e diz, vai fazer exame de sangue, vai tirar a temperatura, vai fazer não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Quer dizer, ele quer ter o máximo de elementos da tua saúde para poder fazer um diagnóstico. O diagnóstico é a caracterização. Tchê, tu está com uma gripe normal. Tchê, tu está com dengue. Tchê, tu está com Covid. Para te chegar a essa caracterização, tu precisa ter os elementos. Por isso que tu faz a análise clínica. Aí tu chegou à conclusão de que tu está com dengue. Tu não pode tomar paracetamol. Vai ficar pior. Então, aí o médico pega um papelzinho e escreve. Tu vai tomar não sei o quê. Esse tu vai tomar não sei o quê é a política. Análise, caracterização e política. Isso é para toda a vida. Tu entra dentro de casa, tu vai discutir com teu marido, com a tua esposa, tu vai fazer a análise da situação, vai caracterizar o ambiente todo, como está a situação, e vai tirar uma política. Então, eu queria saudar o Everaldo, que eu acho que é muito importante que tenha um companheiro que seja do PSTU que está aqui conosco, né? Eu acho que nós temos que ampliar o debate. É necessário diminuir as fronteiras entre a esquerda, porque a direita não tem fronteira. Ela quer quebrar o nosso pescoço. Então, é necessário que a gente levante bandeira de paz entre nós e guerra aos senhores. Obrigado, Tomazini, obrigado, Fabiano, e desculpa ter me alongado. Obrigado você, Mário, e realmente o pessoal já colocou aqui no chat, já começaram, para quem sabe a gente organize um dia para
de novo, debater conjuntura. Na passada foi sobre fascismo, foi o Mário que deu, mas já entramos nessa discussão também, podemos aí andar ainda mais, né? E antes do Fabiano, não tem ninguém mais inscrito, o Fabiano vai responder as perguntas, considerações e também fazer as considerações finais, mas antes disso, reforçar que nós, do Fortalecer, vamos fazer uma reunião no início de março. Entre outros debates, vai ter o debate de formação política. E um passarinho já cantou no meu ouvido que vai ter uma proposta que vai ser levada lá, viu, Mari, viu, Berna, Stoiev, que pode estar lá também, que é sobre um ciclo de leituras, um grupo de leituras de mulheres, de livros e obras feministas. Aí vai surgir online aí, do jeito que nós estamos fazendo aqui, vocês vão... Vai chegar essa proposta, vamos estudar ela. Fabiano, tá com você. Opa, tá. Não, saudar o Everaldo, né, dizer que a iniciativa, apesar de ser uma iniciativa do Fortalecer, de uma corrente dentro do PSOL, mas desde o seu princípio ela sempre foi aberta, né, um curso de formação aberto a pessoas que são do PSOL, não são do PSOL, são militantes, não são militantes, né, que são de outras organizações, tá, e não há restrições nenhuma nesse sentido. Se sinta em casa, Everaldo, tá, para contribuir, debater, sugerir, fique à vontade, tá? Aliás, você já contribuiu, né, na sua fala aí, você acabou tocando alguns pontos na questão da identificação, né? Nós estamos falando assim, como vou caracterizar determinado ator, tá? Num contexto, num cenário, como eu caracterizo, né? Bom, a caracterização não é fácil, ela é complexa, ela é dinâmica, porque esse ator social, ele está em transformação, ele está em mudança, então você usa uma caracterização, você faz o exemplo, né, que nós acabamos tocando aqui, né, pega o bolsonarismo, né, como fenômeno social, como um ator, né, quais são os componentes do bolsonarismo, né, quais são os grupos que compõem esse movimento, e é um movimento que é dinâmico. Uma caracterização muito estrita pode vinculá-lo apenas a uma manifestação personalista, uma manifestação familiar ali, né, conduzida por um único indivíduo, né, pode ter uma caracterização nesse sentido, pode ser uma caracterização mais ampla, mas ela nos interessa e ela nos serve enquanto ela caracteriza, ela identifica aquele grupo, aquele componente, e ela permite uma ação efetiva naquele contexto. E então, nesse sentido, a caracterização ainda não serve, porque nos permite tomadas de decisão e de ação que, de fato, são efetivas e que a gente tem que acompanhar esse resultado, né? Quando a gente faz a ação, a gente tem que fazer autocrítica, a gente tem que fazer análise se aquela ação foi efetiva, se surtiu os efeitos desejados ou não, qual foi o alcance daquela ação ou não. E é nesse sentido que essa caracterização nos interessa. A partir do momento em que ela está nos atrapalhando a ação, tá, é que ela já não nos serve mais, né? Que ela já não nos serve mais porque ela já não corresponde mais àquela realidade que a gente pretende transformar. Então, é nesse sentido que eu acho que a caracterização importa ou não. E tendo em vista, né, como disse o Engels, né, tendo em vista experimentar o pudim, né, experimentar o bolo ali, né, na hora que a gente bota em prática a ação é que a gente entende se caracterizamos corretamente os atores que participam daquele cenário ou não caracterizamos eles corretamente. É na hora que a gente vai lá experimentar o bolo lá, comer o pudim, que a gente entende essas nossas concepções teóricas, conceituais, elas de fato nos servem ou não. E aí as mudanças que a gente tem que fazer, né? Essa revisão, né? Muitas organizações políticas fracassaram por apegos, né, a determinada caracterização, a determinada concepção, a dinâmica social muda e a ação erra, né? A ação acaba não sendo efetiva porque não deu conta da realidade que ela pretendia intervir, não deu conta mais da realidade. Às vezes até tinha uma boa caracterização, mas a dinâmica social mudou e ela não soube acompanhar essa dinâmica nas suas revisões, tá? E daí a questão dessa importância de identificar bem os atores, de caracterizá-los, né, de nominá-los, tá, para evitar essas situações, né? E aí a questão do
do Uranildo, acho que o Mário respondeu, né? É de fato um debate sobre os elementos que temos que aprender para fazer análise de conjuntura, não uma análise de conjuntura. Tá? E é nesse sentido que eu tenho dificuldades, por exemplo, de responder a questão fundamental que o Augusto levantou, uma questão bastante importante que ele levanta. Eu tenho dificuldade mesmo, né? Assim, não é um tema que eu tenha me debruçado para poder dar uma resposta. Muita gente vem se debruçando sobre esse tema, essa questão, né, de como a ultradireita ela se apropria de um discurso religioso, de uma identidade religiosa, se aproxima, né, e, aliás, as ligações também, e isso que é importante, que o Uranildo destacou, as ligações internacionais desse movimento. Nós não estamos falando que é algo exclusivo do Brasil, tá? Nós estamos falando de um movimento que se dá internacionalmente e que se reflete muito nos Estados Unidos, né? Tem uma forte inspiração nos movimentos também de ultradireita, que tem esse discurso religioso, né? Que lá também, né? Às vezes até às vezes chega a ser um decalque, né? Eles pegam lá a ideia e transferem aqui sem muita adaptação, né? Eles fazem um decalque de algumas ideias que vêm muito de pastores, de religiosos americanos e são transferidas para cá. Tá? A gente tem que entender esse fenômeno, mas acho que cabe mesmo a um debate sobre conjuntura, né, mais específico, tá? E a gente poder se debruçar mais sobre esse tema. Tá? E aí eu queria agradecer a todos, né, pela paciência que tiveram aí, pelas contribuições, e espero que tenha contribuído mesmo, né, para a difusão dessa obra. Eu gosto muito dela pela simplicidade e pelos conceitos que ela traz, exatamente para você poder adaptar ela a qualquer conjuntura. Lógico, eu usei um tema muito abrangente, né, o bolsonarismo, uma intervenção num cenário nacional, né, num contexto bem amplo. Agora, esses elementos que ele apresenta, né, de atores, de analisar o cenário, pesar a força dos atores envolvidos, a conjuntura ali, a estrutura, ele traz, se o que está acontecendo é um movimento são acontecimentos, movimentos de ruptura, se são movimentos mais conservadores, né, de enfatizar, né, aspectos e conservar aspectos em vez de romper com eles. Esses elementos que ele traz podem ser colocados em várias situações, não apenas na grande análise, mas às vezes na disputa ali sindical, na disputa de uma pequena eleição, na análise ali de uma assembleia, de um movimento de rua, de uma passeata. Então, que um militante, a partir do entendimento desses elementos, ele possa usar para fazer análise de movimentos sociais restritos ali, pequenos, né, locais, né, mas também de conjunturas mais amplas. Eu acho que essa contribuição do Betinho, ainda mais a figura, né, que ele trouxe, né, por mais divergências que tenhamos com suas posições políticas, ou é importante lembrar, né, da pessoa, né, e de que ele acumulou, né, o papel que ele ocupou, os movimentos que ele esteve à frente, né, dão a ele um cabedal de conhecimento que devemos considerar também e podemos incorporar, né. Foi um militante da causa social, foi um militante importante, então ele trouxe também seu acúmulo também, que generosamente ele procurou traduzir de uma forma bem didática, né, um livrinho bem pequenininho, umas 50 páginas, assim, de uma forma bem didática, mas bem interessante, para nos fundamentar também nas nossas análises e nas nossas ações. É isso, gente. Obrigado, tá, pela paciência de todos aí. Fico à disposição para outros momentos aí. Obrigado, Stoiev. Dizer ao pessoal aqui que vou abrir o grupo, como a gente sempre faz, né? Para começar o debate lá,
conversar, continuar o debate, na verdade, né? Dizerem o que acham, né? E daqui 15 dias nós estaremos de novo aí com mais uma, né? Rodada aí desse nosso encontro de formação política básica, tá? Então, assim, quem também tiver algum tema, como a gente ainda não programou toda uma grade, né? Então, está aberto, podem colocar lá que a gente vai discutir e nós vamos fazer. Esse tema, inclusive, surgiu lá do último debate, que era sobre o fascismo. Quando abriu o grupo, alguém colocou a necessidade, a importância desse tema, né? Então, gente, para quem está assistindo agora no YouTube, ajuda a divulgar, põe lá, Deixa passa eu nos só grupos de fazer uma WhatsApp. propaganda aqui. Vai Deixa eu lá, só fazer Berna. uma propaganda. É o seguinte, nós vamos, em abril, tá? Nós estamos lançando aqui no Rio Grande do Sul, um advogado amigo nosso está lançando um livro, e o Mário é um dos convidados a escrever, a Neiva Lazarotto também, nossa, a escrever sobre o fascismo, tá? E o neofascismo hoje. Então, fazendo uma comparação, vendo os elementos, né, as similitudes, mas também as diferenças desse fenômeno. E aí nós pegamos textos de vários autores, né, históricos mesmo, alguns um pouco mais recentes, né, mas alguns como o Gramsci, o Trotsky, né, a Clara Zetkin. Então, vários textos, e a partir desses textos nós estamos fazendo a apresentação do autor, do texto que nós estudamos, e também as caracterizações, as análises de cada um desses fenômenos, né, estudado por eles. Tá? Então, em abril, a gente já deve ter o lançamento desse livro, aí a gente vai mandar o volume aí para o Paraná e colocar à disposição de vocês. Excelente, Berna. Ótimo, ótimo. E mande para o Rio Grande do Norte também, tá? Pessoal, boa noite, então. Valeu a todo mundo que esteve aqui até agora, o pessoal que vai assistir depois, como eu disse, compartilhem nos grupos de WhatsApp, pessoas que vocês acham que vão ter interesse por esse tema, que é muito importante. Parece pouca gente, mas 45 pessoas reunidas para debater numa noite, depois mais 300, 400 assistindo, formando com conteúdo denso como esse, para nós é muito importante. Tá bom, pessoal? Então, um abraço a todo mundo e continuem na luta.